Bem-vindos! Hoje, vamos juntar todas as peças do puzzle. Com todas as ilhas e ilhéus descobertos e batizados, que imagem final do arquipélago se formou na mente dos estrategas portugueses do século XV? Qual era o verdadeiro valor deste novo território? As estatísticas mostram que mais de 95% de quem vê os nossos vídeos não subscreveu o canal. A sua subscrição gratuita ajuda-nos imenso. Ajude-nos a chegar aos 2.000 inscritos. Dê um gosto e subscreva. E lembre-se, estas imagens são recriações artísticas. Por volta de 1462, a exploração inicial estava concluída. O mapa de Cabo Verde estava, na sua essência, completo. Os cartógrafos em Lisboa podiam agora desenhar o contorno de 10 ilhas e vários ilhéus, dispostos em forma de um arco ou de uma ferradura no meio do Atlântico. Pela primeira vez, a coroa portuguesa tinha uma visão de conjunto do seu novo território, e essa visão era a de um arquipélago com uma notável diversidade e um potencial estratégico imenso. A primeira conclusão era a de que Cabo Verde era um arquipélago de dois rostos. A sul e a oeste, o grupo de Sotavento, com ilhas como Santiago, Fogo e Brava, era montanhoso, mais verde e com maior disponibilidade de água, prometendo um futuro agrícola. A norte e a leste, o grupo de Barlavento, com ilhas como Sal, Boa Vista e São Vicente, era predominantemente plano, árido e ventoso, com um potencial mais ligado a recursos como o sal e a portos naturais. O valor mais imediato e óbvio de Cabo Verde era a sua posição geográfica. As ilhas funcionavam como uma espécie de porta-aviões fixo e insubmergível no meio do Atlântico. Eram uma base perfeita, a uma distância segura da costa africana, o que as protegia das doenças tropicais e dos conflitos com os reinos continentais. A partir daqui, Portugal podia projetar o seu poder e organizar o seu comércio ao longo de toda a costa da Guiné com uma segurança sem precedentes. Dentro deste porta-aviões, Santiago era a base principal, graças à sua água doce. A capacidade de reabastecer uma frota inteira com água potável era, numa era de navegação à vela, o ativo mais valioso que um território podia oferecer. As ribeiras de Santiago transformaram o arquipélago de uma simples curiosidade geográfica num ponto logístico absolutamente indispensável para a continuação da exploração de África e, mais tarde, para a travessia para o Brasil e para a Índia. Cabo Verde estava também perfeitamente posicionado em relação ao sistema de ventos e correntes do Atlântico. Os ventos alísios de Nordeste facilitavam a viagem desde Portugal e empurravam os navios para a costa da Guiné e para as Américas. E as ilhas estavam no ponto ideal para os navios iniciarem a volta do mar, a rota de regresso a casa, navegando para noroeste para apanhar os ventos de oeste. Eram uma verdadeira encruzilhada oceânica. A análise do potencial econômico revelou várias oportunidades. O primeiro recurso, óbvio e fácil de explorar, era o sal do Sal, Maio e Boa Vista, essencial para a economia portuguesa. Em segundo lugar, identificaram a urzela, um líquen que crescia nas rochas e que produzia um corante roxo muito valioso na indústria têxtil europeia. A apanha da urzela foi uma das primeiras atividades econômicas do arquipélago, muitas vezes levada a cabo por degredados. Outro potencial econômico era o uso das ilhas, especialmente as mais despovoadas, como vastas pastagens a céu aberto. A ideia era largar gado, como vacas, e principalmente cabras, que se reproduziriam em estado selvagem. Estes animais serviriam como uma fonte de carne fresca e de peles para abastecer os navios de passagem, transformando as ilhas em autênticas quintas flutuantes ao serviço da navegação e do império. No entanto, o potencial mais sombrio e que viria a ser o mais lucrativo era o papel de Cabo Verde no comércio de escravos. A sua proximidade à costa da Guiné, uma das principais fontes de pessoas escravizadas, tornava as ilhas o local ideal para funcionar como um entreposto, um lugar para onde os escravos capturados no continente podiam ser trazidos, armazenados, batizados
e depois reexportados para outros destinos. Cabo Verde estava destinado a tornar-se um vértice fundamental do infame comércio triangular entre a Europa, a África e as Américas. Navios europeus trariam mercadorias para as ilhas. Essas mercadorias seriam trocadas na costa por escravos. Os escravos seriam levados para Cabo Verde e depois transportados para as Américas para trabalhar nas plantações. E os produtos dessas plantações, como o açúcar e o algodão, seriam levados para a Europa, completando o ciclo. As ilhas vazias eram também vistas como um laboratório, um lugar onde os portugueses podiam experimentar a aclimatação de novas plantas e culturas. Eles trouxeram videiras da Madeira, cana-de-açúcar da Sicília e, mais tarde, plantas tropicais como o milho e a mandioca das Américas. Cabo Verde tornou-se um centro de experimentação agrícola, um viveiro de espécies que seriam depois disseminadas por todo o Império Português. Do ponto de vista militar, o arquipélago era uma fortaleza natural. A sua localização permitia controlar as rotas de navegação no Atlântico Sul. Quem controlasse Cabo Verde controlaria o acesso à costa africana e a rota para a Índia. A coroa portuguesa percebeu rapidamente a necessidade de fortificar pontos estratégicos, como a Baía de Ribeira Grande, para proteger os seus navios de nações rivais, como Espanha e França, e dos ataques de piratas e corsários. Do ponto de vista religioso, as ilhas eram vistas como uma plataforma ideal para a evangelização de África. A partir de Cabo Verde, a Igreja Católica poderia organizar missões, formar padres e tentar converter os povos do continente africano ao cristianismo. A criação da Diocese de Santiago em 1533, uma das mais antigas de África, reflete esta ambição de usar o arquipélago como uma cabeça de ponte para a expansão da fé. A visão final, portanto, era a de um arquipélago multifuncional. Não era uma colônia de um só produto, como a Madeira com o seu açúcar. Cabo Verde era uma base naval, um entreposto comercial, um centro de triagem de escravos, uma quinta flutuante, um laboratório agrícola e uma base missionária. Era esta versatilidade, esta capacidade de desempenhar múltiplos papéis que o tornava um ativo tão valioso e indispensável para o Império Português. Estamos a meio do nosso vídeo, um momento perfeito para fazer uma pausa e pedir o seu apoio. Se esta análise estratégica sobre o valor do nosso arquipélago lhe está a dar uma nova perspectiva, imagine o que ainda temos para contar. Mais de 95% de quem nos assiste não é subscritor. Por favor, ajude-nos a mudar isso e a alcançar a nossa meta de 2.000 inscritos. Clique no botão de subscrever. É rápido, gratuito e ajuda-nos imensamente. Em suma, o mapa completo revelou um território com desafios, como a aridez de muitas das ilhas, mas cujo potencial estratégico superava em muito as suas limitações. A coroa portuguesa não viu desertos, viu oportunidades. Viu um conjunto de ilhas que, juntas, formavam uma máquina perfeitamente afinada para servir e expandir os interesses do Império. A decisão de investir no seu povoamento foi, por isso, uma consequência lógica e imediata desta visão. A história de Cabo Verde é, portanto, inseparável desta visão estratégica. Nós não fomos colonizados por causa de riquezas que existiam nas nossas ilhas, mas sim pelo valor da nossa localização. Fomos, desde o início, um povo de uma encruzilhada, um povo definido pela nossa relação com o mar, com o continente africano e com as rotas que ligavam o mundo. A nossa identidade nasceu desta condição de ponto de passagem e de serviço. Esta vocação de sermos uma plataforma de ligação perdura até hoje. O nosso país continua a ser um ponto de paragem importante para as rotas aéreas e marítimas. Somos um centro de diplomacia e de encontro de culturas. Esta capacidade de sermos uma ponte entre continentes e culturas é talvez o legado mais profundo e duradouro da visão estratégica que os cartógrafos do século XV tiveram ao olhar para o mapa completo do nosso arquipélago.
Obrigado por nos acompanhar nesta análise ao potencial estratégico de Cabo Verde. Como vimos, o valor do nosso país sempre foi muito maior do que os seus recursos naturais. Se gostou desta abordagem, mostre o seu apoio com um gosto e partilhe o vídeo. E se ainda não o fez, ajude-nos a alcançar a nossa meta. Subscreva o canal. O seu apoio é a nossa maior força. Até a próxima!